Esse chafé começa com uma pergunta fundamental para você entender o conteúdo inteiro. Quais decisões, qual mentalidade você tem que deixar do Egito que você está carregando para que você flua nos 4 níveis do rio de cura que eu vou te mostrar a seguir? Hein? Já pega o seu papel e caneta, já compartilha esse vídeo, curte aqui para ser alcançado no máximo de pessoas possíveis, porque nós temos agora uma caminhada de 4 níveis do rio de cura que eu quero te apresentar. Vem comigo! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia de começarmos a semana com um chafé, com uma palavra de edificação, tá? E a palavra que eu tenho para trazer hoje ao seu coração é aquilo que foi ministrado ao meu coração nessa última semana. E já quero te contar que eu participei de uma imersão chamada Imersão do Rio de Deus, que, gente, me trouxe um aprofundamento tão grande sobre algumas coisas e eu quero compartilhar com você. E quando nós falamos sobre rio, né, a gente pensa o quê? Em água, em profundezas, não é mesmo? Então, só que além disso, nós temos uma palavra dentro de Ezequiel que fala que é um rio de cura, de uma visão que Ezequiel teve. E dentro dessa visão, Ezequiel ele andava a cada medida, a cada 500 metros, e a água ia o quê? No tornozelo, depois ia no joelho, depois ia na lombar e depois emergia em águas profundas. E essa imersão que eu participei foi justamente sobre isso. E eu preciso compartilhar com você sobre esse rio de cura que veio sobre a minha vida e que eu acredito que vai vir sobre a sua vida. Esse rio que representa muito a nossa maturidade espiritual, dessa caminhada com Deus, tá? Quero ler com você uma pequena parte de Ezequiel 47, onde diz, verso 3 ao 5 é suficiente para a gente começar o contexto, tá bom? Onde diz, o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. E ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas um rio fundo demais para atravessar a pé. E eu quero ler somente até aqui, né, que foi o verso 3 ao 5, e começar explicando um pouquinho sobre o que eu aprendi nesses dias nessa imersão que eu quero te ensinar. Esse processo das águas, ele também representa um processo de cura. E Deus ele traz para a nossa vida cura física, cura emocional, cura material, cura espiritual. E a cada nível de maturidade que a gente vai tendo na nossa caminhada com Deus, o Senhor vai restaurando, vai nos curando nesse processo. Então eu quero te explicar o seguinte. Quando nós estamos com os pés nos tornozelos, é os primeiros passos na presença. São aqueles passos assim, quando a gente se converte, quando a gente começa a experimentar, quando a gente começa a ter experiências com Deus. Esse passo, ele é assim, extraordinário, porque dos primeiros sinais que nós recebemos é o que? A cura física. Eu não sei você, mas quando eu aprendi isso nessa imersão, eu entendi o porquê eu passei certas coisas. E quando eu comecei o meu processo de conversão há 5 anos atrás, um dos meus maiores sinais que eu tive da minha aliança com o Senhor, dessa conversão, foi curas físicas. Gente, foi surpreendente. E eu não entendia o porquê de certas coisas. Eu achava que era simplesmente por ter aceitado Jesus e Jesus estava ali, me curou. Mas existe um processo, existe o processo da cura física, da cura emocional. E aí a cura emocional, ela vem no segundo passo, que é quando tá nos joelhos. É o nível da obediência, da restauração, da alegria. Então, estou dando um breve resumo, mas eu vou entrar mais a fundo, tá? E o passo 3 são os lombos,
né? O nível da força, da estrutura, da restituição completa. E o passo 4 é o mergulho, que é das águas profundas. Já é quando você já é totalmente fluido, guiado por Deus e pelo Espírito Santo. É onde o inimigo ele não consegue tocar em nenhuma área da sua vida, tá? Claro, esse nível de mergulho são níveis que profetas como Ezequiel experimentou, mas eu acredito que por eu estar falando isso aqui com você, você também é um profeta do Senhor e você também vai estar recebendo essa palavra que você pode sim chegar nesse passo 4, tá? E aí, olhando, né, por todo esse cenário, a gente também tem que entender o seguinte: por que algumas pessoas elas conseguem caminhar, mudar de nível e outras não? Por quê? Será em qual nível que você está hoje? Será que você somente experimentou da água nos tornozelos? De uma cura física? Mas continua com a sua vida emocional, financeira, material, espiritual travada? Será por quê? Porque talvez hoje o Senhor ele está trazendo esse entendimento para que você comece a buscá-lo mais, se aprofundar, porque ele tem muitas curas para trazer para sua vida. E aqui representa o seguinte: o nível do rio, que é os tornozelos, representa a área da vida física restaurada. Água nos joelhos, vida emocional. Água nos lombos, vida material. E o mergulho nadar, vida espiritual. Então, gente, todo mundo quer viver o vinho novo, a vida nova. E muitas pessoas não conseguem porque ela para exatamente no primeiro nível. Ela para no primeiro passo. Ela experimenta de curas físicas, mas ela não consegue experimentar de curas emocionais. Ela tem uma vida onde ela não é feliz, ela não é alegre. E essa alegria, essa felicidade, ela vem quando o Senhor ele restaura o nosso emocional, que é no passo 2. Mas quantas pessoas não conseguem passar desse passo 1 pro 2? Por quê? Agora eu quero trazer a história do povo do Egito. Moisés foi tirar o povo do Egito, certo? Né? E Israel lá tinha uma promessa o quê? De ir para a terra prometida. Então eles experimentaram por libertação, por milagres, provisão diária, direção de Deus, eles tiveram tudo ali no deserto. Só que uma viagem que era para ser de poucos dias se tornou anos. Porque eles começaram a quê? Murmurar. E a cada murmuração que nós temos, nós estamos automaticamente bloqueando e nos afastando do próximo nível de restauração. Então, a primeira coisa que tem que ser feito para que você consiga mudar de nível na sua vida é parar a murmuração. Essa murmuração de ficar lembrando do pepino do Egito. Ah, no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo. Não, porque a escravidão nunca foi boa. Isso é o quê? É o emocional no passado. É o emocional travado, acorrentado em cativeiro. E o Senhor, Ele não quer isso para sua vida. Então, uma das coisas que aconteceu com o povo foi o quê? A murmuração. E pela murmuração, uma geração inteira não entrou na Terra Prometida. Uma geração inteira. Imagina você passar os próximos 40 anos da sua vida sem ver a Terra Prometida. E talvez seus filhos, seus netos vão ver e você não vai ver. Porque você murmura, porque você reclama. Só que imagina só, se você é uma pessoa aí, né, a minha idade aí, 30 anos, mais 40 anos, a gente tá falando de 70 anos. 70 anos você não tem mais vigor pra usufruir, sabe? Pra aproveitar certas coisas da vida. E aí você vai o quê? Parar, estagnar o resto da sua vida por uma murmuração? O simples fato de você acordar e reclamar do calor é uma murmuração. E isso eu falo porque foi um tapa na minha cara. Porque
Eu vejo que algumas coisas da minha vida eu mudei de nível muito rápido. E outras é como se fosse travado, eu falando, Senhor, eu quero mudar de nível, quero mudar de nível. E aí nessa imersão que eu participei, o Senhor falou fortemente ao meu coração que certas coisas para eu viver eu vou ter que me desprender de um comportamento, de um pensamento. Entende? E o que hoje o Senhor precisa que você precisa abandonar, largar para que o Senhor traga esse vinho novo para sua vida, para que Ele te leve rumo à terra prometida, que você não fique no deserto perambulando. Mudar de nível, mudar, sabe, da água do tornozelo para a água do joelho é fundamental, da água do joelho para os lombos é outro nível. Vai me dizer que você não quer viver os 4 níveis do rio de Ezequiel? O rio de cura? Como assim? Todo mundo quer viver, mas tudo tem um preço. E algo que me toca muito forte aqui quando eu estava estudando, gente, é incrível como tem todos os passos a passo aqui, mas tem um específico que fala do passo 2, que é os joelhos, que fala o nível da obediência. Gente, sem obediência não existe restauração de alegria emocional. Porque o Senhor, quando Ele te dá uma direção, você tem que seguir a direção dEle. Você seguir a direção de Deus atrasado não é seguir a direção dEle. Então, onde você quer chegar? Você quer chegar no passo 4? Hoje tem que deixar essa murmuração, tem que deixar essa incredulidade. Então eu trouxe mais algumas coisas seguintes, que além da murmuração, incredulidade, também eles tiveram medo e rebeldia. Porque o deserto, ele apenas revelou aquilo que precisava ser transformado. Às vezes você está vivendo o seu deserto e só está reclamando, só está sendo incrédulo, só está com medo, só está sendo rebelde. E o deserto é o momento que você mais tem que obedecer a Deus para que Ele te tire dele o quanto antes. O deserto é o lugar que você tem que aprender, sentar e aprender, sentar e falar, Senhor, o que eu preciso mudar? É isso que nós temos que fazer no deserto. Não é murmurar, não é reclamar, não é ser incrédulo, pelo contrário, você tem que fazer o efeito reverso. Nós podemos ver o exemplo de Caleb e Josué. Gente, Josué e Caleb, eles foram até lá, eles viram e voltaram com a imagem da terra prometida. E é incrível que eles viveram o mesmo Egito, eles viveram o mesmo deserto, eles viveram os mesmos gigantes e a mesma promessa. Mas eles possuíam outra mentalidade. Enquanto as pessoas olhavam para o passado, para o Egito, para tudo, não. Eles olhavam o quê? Para a terra prometida. E eles entraram na terra prometida, foram guiar o povo por causa disso, porque a mentalidade deles estava o quê? Na promessa. Eles não ficaram questionando, perguntando. Porque assim, o cenário era o mesmo, eles viviam no mesmo cenário. Era o povo ali junto, todo mundo junto, vivendo as mesmas coisas. Só que o quê? A visão diferente. Josué e Caleb, eles foram as pessoas que eles olharam para a terra prometida. E quem ouviu eles conseguiu ver a terra prometida. Mas quem decidiu olhar para o Egito não viu a terra prometida. Então hoje, quem você vai decidir olhar? Você vai decidir olhar para as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida? Ou você vai decidir simplesmente ficar olhando para o passado e pensando assim, ai, aquele relacionamento foi melhor. Ai, mas aquilo que eu vivi foi melhor. Ai, aquilo que eu comia nas épocas das vacas magras era melhor do que hoje, do que eu tô liberta. Porque o povo reclamava do pepino que tinha no Egito. Gente, o que é pepino? Pelo amor de Deus. Eles ganhavam maná do céu. Deus proporcionou tudo. As roupas cresciam no próprio corpo. Eles tinham provisão o tempo todo. Que prosperidade era essa? Mas eles não conseguiam usufruir da prosperidade porque a mentalidade deles estava no Egito. Então aqui, como nós podemos, entender esse cenário que a nossa vida ela é um rio que flui. Então a pergunta não é se Deus ele quer te levar para o passo 4, porque Ele quer. Mas a pergunta aqui
é qual mentalidade que você tem que deixar no passado para você ir em direção ao passo 4. O que tem que ser transformado? O que tem que ser mudado? Quais comportamentos? Quais atitudes? Quais decisões? Para que o Senhor, Ele traga não só o passo 4, que é o do vinho novo, como eu falei, o restaurador da alegria, mas que você passe para o passo 3, para o passo 4, material espiritual, que você tenha a sua vida em todas as áreas da sua vida transformada, restaurada. Assim como você pode viver todas as promessas de Deus, descrita na Bíblia em várias partes, que o Senhor Ele tem promessa de restauração, Ele tem promessa de alegria. Só que tudo depende de nós, depende do nosso coração, do nosso comportamento, da nossa decisão. Porque tem coisa que não cabe a Deus. Deus Ele quer fazer por nós. Mas nós temos que dar o passo para a transformação. Nós temos que decidir e agir. Então hoje, o que você tem que deixar do Egito para que você tome posse dos 4 passos e para que você vá em rumo à sua terra prometida? Então, esse é o conteúdo da nossa segunda-feira, tá? De Chá Fé. Leve esse conteúdo para essa semana. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. É muito importante. Nós precisamos de formar um exército de mulheres e homens de Deus. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra, tá? E que você seja edificado essa semana inteira. Na semana que vem eu pretendo dar uma continuidade sobre esse rio de Deus então vai ser maravilhoso e estrondoso, e eu espero que você esteja aqui comigo. Então compartilha, curte, se inscreve no canal e eu te espero na semana que vem. Grande beijo!